Nesse vídeo eu vou te ensinar como migrar do Blogger para o WordPress de forma super simples. Oi, eu sou a Alissa e aqui no canal do Blogger Inteligente eu quero ajudar você a criar o seu próprio blog e fazer sucesso sem precisar ir de milhares de seguidores ou milhares de acessos. Por isso, se você ainda está começando, aproveite e se inscreve aqui no canal que eu tenho certeza que os vídeos vão te ajudar. Aqui no canal eu já falei várias vezes sobre como o WordPress.org é a melhor plataforma para blogs. Sem dúvidas, essa é uma plataforma super poderosa porque ela possui plugins que aí você pode adicionar no seu blog e eles adicionam qualquer funcionalidade sem que você precise contratar desenvolvedores ou que você aprenda a programar. Então é muito prático e com o WordPress você consegue levar o seu blog para qualquer lugar e transformar ele em um negócio lucrativo. O que acontece é que para usar a melhor versão do WordPress, que é o WordPress.org, você tem que fazer um certo investimento, porque apesar da plataforma ser gratuita, você vai precisar ir de um domínio e uma hospedagem onde você vai instalar o WordPress. E por causa desse investimento, muitos blogueiros e blogueiras que estão começando preferem usar o Blogger, porque é uma plataforma completamente gratuita. E não tem nenhum problema, o Blogger é uma ótima plataforma para começar aí no mundo dos blogs. Só que o Blogger, ele tem sim uma certa limitação, porque ele é uma plataforma que foi criada lá na época que os blogs ainda eram diários virtuais. Blogs não eram negócios, não ganhavam dinheiro. Então a plataforma, o Blogger, ela é super básica e até mesmo falta integrações com algumas das melhores plataformas aí de marketing digital do mercado, com algumas ferramentas, como por exemplo plataformas de anúncio que pagam mais do que o AdSense. Por isso que muitos blogueiros, depois que eles começam no Blogger, depois que o blog deles cresce um pouquinho, eles sentem essa necessidade de migrar para uma plataforma mais poderosa, que normalmente é o WordPress. Então, se esse é o seu caso, é para isso que você está assistindo esse vídeo. Hoje eu vou te ensinar justamente como migrar do Blogger para o WordPress. E essa é uma versão atualizada, a gente já tem esse vídeo aqui no canal, mas o Blogger mudou algumas coisinhas lá dentro do painel, então agora a gente não consegue mais fazer da maneira que eu ensinei antes. Então essa é uma versão atualizada, mas também te garanto é bem fácil. Antes de eu passar para minha tela, só vamos falar aqui do que você vai precisar para seguir esse tutorial. Obviamente o seu blog do Blogger, né, com todo o seu conteúdo, e um blog criado no WordPress.org. E aí, para você criar esse seu blog no WordPress.org, você vai precisar de um domínio e uma hospedagem. Domínio é aquele endereço.com.br e hospedagem é onde vão ficar todos os arquivos do seu blog, páginas, posts, imagens. É basicamente um computador que fica ligado o dia inteiro para garantir que seu blog vai estar no ar e qualquer pessoa vai poder acessar a qualquer momento. Se você já tem seu domínio, você já está usando um domínio personalizado no Blogger, você não precisa se preocupar com o domínio, mas se você não tem domínio ainda, você estava usando lá um .blogspot.com, eu indico você contratar aí uma hospedagem que já vem com o domínio incluído, porque fica muito mais fácil e no primeiro ano o domínio ainda vai sair gratuito. Existem várias empresas de hospedagem no mercado hoje em dia, mas a que eu mais gosto, a que eu recomendo e a que eu uso para todos os meus blogs é a Hostinger. Eles têm um painel que é muito fácil de usar, então perfeito para quem está iniciando aí nesse mundo dos blogs com hospedagem. E eles também têm um instalador rápido do WordPress, então seu blog vai ficar pronto aí em menos de 5 minutos. E eles têm atendimento 24 horas em português, que também é um atendimento excelente. Para contratar o seu plano, basta você usar o link que está aparecendo aqui na tela, também está na descrição, vai ser mais fácil de clicar. Você clica lá em hospedagem para o WordPress e você escolhe um dos planos. O plano que eu recomendo é o WordPress Business, porque além de ser muito bom para um blog, especialmente para quem está começando, ele ainda vem com várias funcionalidades extras de inteligência artificial que podem te ajudar aí a criar o seu conteúdo e até mesmo a criar o seu blog no WordPress. Então você vai escolher lá o plano Business e aí depois disso você vai adicionar ele ao carrinho, igual qualquer compra aí online. E aí tudo que você tem que escolher, então, é a duração do seu plano. Eu recomendo pelo menos um ano, porque tem que ser pelo menos um ano para você ganhar o seu domínio grátis, mas se você puder, contrata 24 ou 48 meses, contrata o maior tempo que você puder, porque na primeira contratação você ganha um desconto muito grande, tá? Então, contrata o que couber no seu bolso, preferencialmente o maior tempo possível. E aí, antes de finalizar sua compra, não esquece que usando o link que tá aqui nesse vídeo, você pode usar também o cupom Blogueira Inteligente para ter um desconto extra no seu plano. Os planos da Hostinger já têm um preço excelente, ótimo custo-benefício, mas com esse cupom fica ainda mais barato. Depois de contratar o seu plano, você vai pagar e aí vai ter um assistente para criar o seu blog no WordPress. É um negócio de 2 minutos, só dizer quero no WordPress, senha, usuário, pronto, acabou. Muito fácil. Mas se você achou que eu falei aqui um pouquinho rápido, poxa, queria ver um tutorial mais detalhado, passo a passo, aqui no canal tem um vídeo onde eu vou mostrando a minha tela, como é que contrata a hospedagem, onde é que você clica, bem fácil para seguir. Então se você quiser, assiste esse vídeo primeiro, o link dele tá aqui na descrição, contrata a sua hospedagem, cria o seu blog no WordPress seguindo esse tutorial e aí volta para cá para você poder migrar o seu blog. Então agora vamos passar para minha tela, onde eu te mostro como migrar então o Blogger para o WordPress. Então já tô aqui no meu painel do Blogger e a gente vai começar por aqui. O que a gente gostaria? A gente gostaria de pegar todos os dados, todos os posts, imagens, etc. e levar para o nosso WordPress. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é reunir todos os posts, conseguir fazer download de todos esses posts. Como que a gente faz isso? A gente vai vir aqui em Settings. O meu Blogger está em inglês, porque a minha conta do Google eu deixei em inglês,
mas o passo a passo é igualzinho se a sua conta estiver em português, tá? É só ir clicando onde eu tô clicando. Então, você vai vir aqui em configurações, ó, esse ícone aqui de engrenagem. E lá embaixo, no final, a gente tem aqui essa parte de Manage Blog, que a gente tem importar conteúdo. E a gente tem também fazer backup do nosso conteúdo. E é isso que a gente quer fazer. A gente quer fazer o backup do conteúdo. Então, eu vou clicar aqui e antigamente, até pouco tempo atrás, quando a gente clicava aqui, automaticamente baixava um arquivo XML, super prático, um arquivo só, e a gente botava esse arquivo lá no WordPress e pronto, o backup estava feito. Agora, infelizmente, mudou a maneira de fazer esse backup, por isso que eu tô regravando esse tutorial. Então, a gente clicou aqui, né, fazer backup do nosso conteúdo, vou clicar em Download. A gente vai entrar no Google Takeout, que é como a gente consegue exportar os nossos dados aqui do Google. Aí a gente tem aqui, ó, o que a gente quer incluir no nosso backup? Blogger, ok, beleza. E aqui se a gente quer receber o link por e-mail e quantas vezes a gente quer importar. Então, eu quero importar só uma vez, né, porque a gente tá passando por WordPress e acabou, não precisa fazer mais nada. E pode ser por e-mail, não tem problema. Vou clicar em criar exportação. E aí, ó, o Google está criando uma cópia dos seus dados do Blogger e vai chegar lá no nosso e-mail. Aqui está dizendo que pode levar até horas ou dias para completar, mas na minha experiência, pelo menos meus blogs, né, do Blogger são bem pequenos, são só de exemplo. Na mesma hora que eu faço isso, já está aqui no Gmail os dados. Então tá aqui, ó, seus dados estão prontos para download. E aí eu vou clicar em Manage Google Takeout Request, nesse botão aqui que vem no e-mail, pronto, e automaticamente já vai fazer aqui o download pra gente. Foi aqui o arquivo feito download. Perfeito. Vou extrair esse arquivo, ele vem num .zip. E aqui dentro a gente tem Blogger, tem algumas pastas, álbuns, blogs, comentários e perfil. Dentro de blogs, no nome do seu blog, a gente tem um arquivo que é o feed.atom. Esse é o arquivo que a gente vai querer usar para importar aqui o nosso conteúdo do... Importar nosso conteúdo do Blogger para o WordPress, tá? Então, a gente vai vir aqui agora no WordPress e vai colocar esse arquivo aqui, só que... Antigamente, como é que a gente fazia isso? A gente tinha aqui mesmo no próprio WordPress, tinha ferramentas, importar, tinha aqui a opção de importar do Blogger, ó, rodar importador, e pede o arquivo XML. Não existe mais arquivo XML, simplesmente se foi, o Blogger mudou. Então, não adianta a gente tentar botar aquele arquivo Atom aqui, porque não vai funcionar. Ele disse que funcionou, só que aí quando você vai ver, nada aconteceu, nenhum dos seus posts, páginas, etc. apareceu aqui no WordPress. Então, esse importador aqui no momento não está servindo. Acredito que no futuro o WordPress ele vai atualizar esse importador aqui e trocar para o arquivo.atom, mas no momento não está servindo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que o WordPress faz de melhor. A gente vai usar um plugin para fazer essa importação. Em vez de ser algo nativo do WordPress, agora tem um plugin. Então, o plugin que a gente vai usar, plugins, adicionar plugin, se chama BTW, Blogger to WordPress Importer. Então, BTW Importer. Que é esse aqui. Eu sempre ensino aqui no canal que é interessante você olhar a quantidade de instalações ativas, quantas estrelas tem um plugin, para ver se ele é confiável. No momento, esse é um plugin que acabou de surgir, basicamente nos últimos meses, porque essa mudança do Blogger é muito recente. Esse é o único plugin que eu vi que funciona. Então, realmente, ele tem poucas instalações ativas no momento, mas ele está atualizado, está compatível, então não tem problema no momento. Você vai clicar em instalar agora, o meu já está instalado, e vai clicar em ativar. Depois que você ativou esse plugin, que é esse aqui, BTW Importer, ele vai aparecer aqui na lateral. Então, a gente vai clicar em BTW Importer. E antes de a gente conseguir importar aqui o nosso arquivo, ele tem aqui algumas coisas que ele está falando pra gente. Que basicamente, se você já tentou fazer a importação, por exemplo, começou na mão e viu que, não, realmente vai demorar muito, vou tentar de outra forma, ele não vai sobrescrever arquivos, posts, por exemplo, que tem o mesmo nome. Então, se ele vê que já tem, ele não vai colocar. Então, tem que deletar os posts que você já tentou migrar antes de você rodar aqui o arquivo. Ele faz redirecionamentos automáticos, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente aqui nesse vídeo, quando a gente falar um pouquinho dessa parte de domínio. Não pode sair dessa página. Os redirecionamentos só funcionam se o plugin estiver ativo, as imagens têm que estar no Google ou no Blogspot. E pra gente checar manualmente se o conteúdo realmente foi importado corretamente, tá? Beleza? Você vai clicar aqui, li tudo, e você vai escolher o seu arquivo aqui, ó, feed.atom, tá? De novo. E pronto, começar a importação. E aí, aqui vai demorar aqui um minutinho e ele vai importar os nossos posts, etc. Tudo importado, beleza, acabou. A gente pode vir aqui em posts, todos os posts. A gente pode ver que nossos posts do Blogger, eles estão aqui. Opa, melhores plataformas, quanto custa, relatórios de ganho em abril. O de abril veio 2 vezes por algum motivo, mas tudo bem. E se a gente clicar aqui em editar, você pode ver que as imagens vieram, estão aqui dentro do WordPress mesmo, o nosso conteúdo está aqui, o título está aqui, tudo certo, perfeito. A importação para o WordPress, como você pode ver, ela é bem simples ainda. Só um plugin, botar o arquivo lá, pronto, feito. Agora, a gente tem
problema, eu diria assim, não um problema, né? Mas é algo que a gente tem que pensar antes da gente dar essa migração por finalizada. Supondo que você está migrando porque o seu blog já deu uma crescida, já está tendo acessos, né? As pessoas já estão acessando o seu blog. Como que fica a questão das URLs? Como que ficam os posts? Vai trocar de endereço? E aí a resposta aqui depende de como era o seu blogger antes, tá? Então, supondo aqui, ó, vamos pegar aqui no Blogger, se eu ver aqui um dos meus posts, como esse aqui, ó, melhores plataformas de anúncio, você pode ver que o meu endereço no Blogger, ele ainda tinha .blogspot.com. Para passar para o WordPress, a gente não consegue manter esse .blogspot.com, a gente é obrigado a comprar um domínio .com, .com.br ou alguma outra terminação. Então, obrigatoriamente, a gente já vai ter trocado o nosso domínio. Se o Google já estava indexando nossos posts e tal, se alguém favoritou as URLs, nossos posts, esse endereço já não vai funcionar, porque na migração é impossível a gente levar esse mesmo endereço como .blogspot.com. Então, nesse caso específico, que você estava usando .blogspot.com, o que você quer fazer? Você quer redirecionar o seu endereço antigo, Blogspot, automaticamente para o seu endereço novo, aquele que vai estar no WordPress. Tá? E de preferência você quer que esse post aqui, por exemplo, né, melhores plataformas de anúncio para, já seja redirecionado automaticamente para o post melhores plataformas de anúncio para blogs lá do WordPress. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente também vai precisar aqui de um outro plugin do WordPress. E é engraçado porque o plugin tem um nome muito parecido, que o plugin se chama Blogger to WordPress. Blogger to WordPress. O outro se chama BTW, esse é Blogger to WordPress, tá? Mas são plugins diferentes. Cadê ele aqui? É esse plugin aqui, tá? Blogger to WordPress. Esse plugin, ele não é feito para fazer a importação. O ponto desse plugin é o redirecionamento do seu endereço antigo .blogspot mapeado para o WordPress, porque daí o redirecionamento automaticamente vai post por post e vai redirecionar para o post correto. Se a gente simplesmente deixasse sem redirecionamento ou fizesse só para a página principal, não ia ter esse mapeamento, e a pessoa ia entrar direto na página inicial do seu blog e ia ter que procurar o post que ela queria acessar. Então não é o ideal. Então o plugin é esse aqui, Blogger to WordPress, você vai instalar agora e ativar. Ele aparece aqui em ferramentas, ó, Blogger to WordPress Redirection. E o que você tem que fazer para configurar esse plugin, tá? A gente vai clicar aqui em começar a configuração. E aí ele vai detectar automaticamente qual era o endereço do nosso blogger, porque quando a gente migrou ali os nossos posts, ele vai conseguir pegar. E aí ele vai gerar um código, ó, pegar código. Então ele gerou um código pra gente. E a gente tem que colar esse código lá no Blogger, porque a pessoa primeiro vai entrar no Blogger e aí esse nosso blog aqui que tem que fazer redirecionamento, né, para o WordPress. Então a gente tem que mexer agora no Blogger. Então para o redirecionamento funcionar, a gente vai vir do Blogger, a gente vai vir aqui em tema e aí a gente vai nessa setinha aqui, ó, editar o HTML, editar o código do tema. Você vai simplesmente deletar tudo que tem aqui e colar esse novo código que o plugin do WordPress te deu, salvar. Agora, se a gente estiver aqui nesse post, se eu atualizar, ele automaticamente já vai para o WordPress. No caso aqui não funcionou o mapeamento porque acontece que os posts que a gente migrou, eles acabaram com uma URL diferente, então a gente já vai falar sobre isso, tá? Mas é isso que você tem que fazer aqui no Blogger para redirecionar. É importante fazer isso para que o Google pare de mostrar os seus posts antigos na busca, para que as pessoas parem de entrar no seu blog antigo do Blogspot e que elas sejam automaticamente redirecionadas para o WordPress. É isso que a gente quer. Agora, por que não funcionou, né, o mapeamento? E por que a gente tem um outro problema se você tinha um domínio personalizado no WordPress, tá? O que acontece? Você lembra que a gente rodou aqui o BTW Importer e ele tem aqui esses avisos. Tem dois avisos muito importantes, que são o quê? São os redirecionamentos, tá? Que o plugin faz automaticamente. Então, o que acontece? Os nossos posts do Blogger, eu vou reverter isso aqui que a gente fez. Não dá, calma aí. Eu vou ativar isso aqui de novo. Tirei o código só para poder te mostrar o que eu tô falando. Os nossos posts do Blogger, tá? Eles tinham um endereço aqui, ó, que terminava com melhores plataformas de anúncio para .html, tá? Os nossos novos posts do WordPress, se a gente vier aqui no WordPress para blogs, se eu clicar aqui, ó, nesse nosso post, ele tem um endereço completamente diferente aqui no final. É por isso que o mapeamento não funcionou. E é por isso que a gente tem um problema quando a gente já tem um domínio personalizado, se você já estava usando um domínio personalizado no Blogger. Por quê?
Normalmente, quando a gente migra e a gente já tem um domínio personalizado, a gente quer manter exatamente a mesma URL. Por quê? Porque para o Google, mesmo que o post seja igualzinho, se você mudou a URL, vai contar como um novo post. Vai precisar ser indexado novamente no Google e pode ser que seja indexado em uma posição não tão boa. Então, por exemplo, você tinha um post que estava lá no primeiro lugar das pesquisas no Blogger, mudou para o WordPress, mudou a URL, o Google indexou novamente e botou, sei lá, na 11ª posição. O Google funciona de maneiras misteriosas. Então, isso pode acontecer. Então, o ideal quando a gente está migrando para qualquer outra plataforma é a gente conseguir manter exatamente o mesmo endereço para todas as páginas. Só que aquele plugin que a gente usou, esse BTW Importer, ele automaticamente já faz o redirecionamento para uma URL mais amigável para SEO, uma URL que teoricamente ia performar melhor. Então ele está tentando te ajudar, só que o que acontece? Simplesmente a gente criou novas páginas para o Google em vez de usar o endereço das antigas, o mesmo endereço das antigas. Foi a mesma razão pela qual o mapeamento não está mais funcionando corretamente, post por post, porque mudou completamente o nome aqui do post. E assim, não é que não funcionaria, porque esse plugin justamente ele faz o redirecionamento. Ele está pegando aquele endereço antigo, a URL antiga que você tinha no Blogger, como se fosse melhores plataformas de anúncio para .html. Então essa era a URL que a gente tinha no Blogger e ele já está redirecionando, meu Deus, automaticamente para essa página aqui. Tá fazendo o redirecionamento. Tá funcionando. Porém, o Google vai ver esse redirecionamento, não vai dar página não encontrada, só que tem um redirecionamento. Então, você pode perder suas posições nas pesquisas. Então, não é o ideal, tá? Então, o que a gente realmente gostaria? A gente gostaria de manter a mesma URL. E para fazer isso, a gente vai ter que fazer o quê? A gente tem que trocar aqui, tá? Das nossas configurações, links permanentes, a gente tem que trocar a estrutura aqui do nosso post. A gente quer uma estrutura personalizada que vai imitar exatamente aqui a estrutura do Blogger, que vai terminar com .html para ficar igualzinho como era antes, para não mudar as URLs e você não perder posicionamento nas pesquisas. Então, esse código aqui, ele é um pouquinho diferente e aí a gente quer fazer igualzinho como é no Blogger. No Blogger é como ano, mês, nome do post, .html. Então, é isso que a gente vai colocar aqui no WordPress. Então, é ano, né? Aí, depois do ano tem uma barra, já vem junto. Mês, numeral, perfeito. Tem uma barra, aí é o nome do post. E aí não tem uma barra no final, tem um .html. Então, é isso que a gente quer colocar aqui, tá? Para ficar a estrutura do post igual era do Blogger, para não mudar as URLs. Aí você vai clicar aqui em salvar alterações. Só que, outro problema. Você pode ver que aqui, ó, nesse post, por exemplo, corta um pouco do título. Então, mesmo que esteja agora, né, teoricamente igual ao Blogger, se a gente vier aqui nesse post, melhores plataformas, e editar, a gente consegue ver que, teoricamente, não vai ter funcionado. Por quê? Porque se a gente visualizar o post, o WordPress, beleza, pegou o ano, pegou a data, pegou o título do post, pegou o .html, mas o Blogger, ele comia um pouco o título do post quando era muito grande, e o WordPress está botando o título inteiro. Então, ainda assim, não ficou perfeito. E nesse caso, eu lamento dizer que a única forma de alterar é indo post por post, conferindo se as URLs realmente estão batendo, e aquelas que não estiverem batendo, você precisa trocar. Então, nesse caso aqui, que a gente viu que tem uma palavra a mais nessa nossa nova URL, a gente vai vir aqui no post, aqui tem slug, tá? Você vai clicar no slug, e você vai tirar aqui, e vai ver que agora vai ficar igual, ó, 2022, 5 melhores plataformas de anúncios para .html. Salvar e pronto, agora teoricamente esse post vai ter o mesmo endereço, a mesma URL que você tinha lá no Blogger. O Google nem vai saber que você trocou de plataforma, seus rankings em teoria, né, nas pesquisas vão continuar iguais, perfeito, tá? É só um pouquinho chato porque precisa fazer isso. E se a gente fizer isso, acredito que agora a gente colocando lá aquele código do Blogger, o mapeamento vai funcionar 1 a 1, tá? Mas tem que fazer isso. Mas tem que fazer essa parte. E, importante também desativar agora o plugin, porque senão ele automaticamente vai tentar redirecionar para um endereço que não existe. Então vamos botar aqui, plugins instalados, e vamos desativar. Não precisamos mais dele, não precisamos do redirecionamento, já usamos ele para o que a gente precisava, pronto, acabou, podemos desativar. E é assim que a gente consegue migrar do Blogger para o WordPress, porém, não acabou ainda. Se você tinha .blogspot, né, para você tá tudo ótimo, porque você simplesmente veio aqui, né, migrou seus dados, ativou esse plugin, colou lá o código, pronto, finalizou, sua migração está pronta. Se você tinha já um domínio personalizado no Blogger, você teve que vir desativar esse plugin, você teve que ir lá e tirar as configurações, links permanentes e mudar para igual ao do Blogger,
Você teve que passar post por post, né, para ver se a URL realmente ficou certinha, ou alterar naqueles que não ficaram. E ainda tem mais um último ponto, que o seu domínio ele está apontando para o Blogger. Né? Ele está dizendo que o seu site está no Blogger. E agora a gente quer dizer que o domínio, né, esse endereço aqui, ele aponta para esse site aqui que está no WordPress. Então, para terminar, se você tem um domínio personalizado, você ainda precisa fazer essa mudança, né, uma mudança de DNS. Então, como é que a gente faz essa mudança de DNS? A gente tem que entrar no lugar que você comprou o seu domínio. Então, por exemplo, registro BR. Pode ter sido qualquer outro, né? Você vai entrar onde você comprou o seu domínio. Esse aqui é só um exemplo. Você vai acessar a sua conta. E aqui você simplesmente vai clicar no domínio que você quer mudar. Então, vou clicar nesse blogueiro inteligente aqui, como se fosse ele. Você vai clicar no domínio certo. E aí aqui, lá no final, a gente tem essa parte de DNS. Você vai alterar servidores DNS. Os seus servidores vão estar apontando para o Blogger. E você vai querer apontar ele para a Hostgator ou a hospedagem que você estiver utilizando. Então, você só tem que saber qual que é, né, o servidor DNS. Muito fácil de saber na Hostgator. Você vai entrar lá no seu painel. Aí aqui tem hospedagem, ó, gerenciar. Vai entrar aqui no seu site, perfeito. Vai aparecer aqui, ó, o domínio não está conectado ao seu site. Você vai clicar aqui, conectar domínio, e vai aparecer aqui, ó, o que você precisa colar lá dentro do seu, do lugar onde você comprou o seu domínio. Se não estiver aparecendo esse pop-up aqui de conectar domínio, não tem problema, tá? Tem essa informação por aqui, mas o mais fácil é você clicar aqui em perguntar, escrever aqui a pergunta, qual o meu servidor DNS para o meu site. E ele vai te dizer aqui qual que é o seu servidor DNS para você poder colocar lá no site do Registro BR, seja o que for, tá? Uma outra coisa que você pode fazer, ó, já me deu aqui, só precisaria copiar e colar isso aqui, tá? Outra coisa que você pode fazer, não comprei o meu domínio no Registro BR, foi no GoDaddy, foi em outro lugar, como é que eu faço? Então, se você comprou em outro lugar, não é Hostgator ou não é GoDaddy, não tem problema, troca aqui pro nome da sua hospedagem, pro nome do lugar que você comprou o seu domínio e você vai com certeza achar o conteúdo aqui de como que faz essa mudança. Eu mostrei o Registro BR porque é o mais comum, mas, né, se você tiver comprado em outro lugar, você só pesquisa no Google que você vai achar o tutorial. E na Hostgator é muito fácil, né? Só pergunta aqui qual é o DNS. Se for outra hospedagem, você tem que pegar a informação dessa outra hospedagem para você colocar lá no lugar do domínio, na zona DNS, tá? E aí sim, sua migração está concluída caso você tivesse aí um domínio, né, um domínio personalizado no Blogger. Dá um pouco mais de trabalho, porque você tem que garantir que as URLs ainda são iguais, tem que trocar aqui a zona DNS do seu domínio, então tem um pouquinho mais de coisa para fazer, mas também simples. Você vai fazer uma vez, está tudo pronto, acabou, migrado. Como você pode ver, é muito fácil migrar aí do Blogger para o WordPress. Não é difícil, você só tem um pouquinho de trabalho a mais se você já tem um domínio personalizado que você estava usando no Blogger. Porém, uma coisa muito importante que você pode ter prestado atenção beleza, a gente migrou o conteúdo, mas e a aparência do blog? Ela não tá igual no Blogger. E realmente isso a gente não consegue migrar. Mas não tem problema, porque você consegue sim construir um blog lindo, maravilhoso e profissional no WordPress. E aí, se você quiser aprender como fazer isso, é só clicar no vídeo que tá aparecendo aqui na tela, onde eu te ensino como personalizar o seu blog.